muito bom saber como foi a história da vó Teresa, mas também vamos aproveitar para saber escutar um pouquinho também da experiência da nossa querida Maria Olímpia. Como foi ser filha da vó Teresa e como foi o início da sua jornada? Bom, você imagina, né? Ser filha da vó Teresa e do doutor Olímpio é um peso, né? Não deixe de ser. Mas eu sou ibiaense, nasci aqui pelas mãos da parteira, Dona Isaura, e do meu pai. Impressionante, né? E nós fomos duas e eu morei aqui até 13 anos. Com 13 anos, nós resolveram me mandar, eu não queria, né? Claro. Resolveram me mandar para Belo Horizonte para estudar. Com eu e minha irmã, eu com 13, a minha irmã com 11, nós fomos estudar. Mas a gente vinha muito, nós nunca perdemos vínculo com a cidade, porque a mamãe gosta muito daqui. Então, quando o papai morreu, que nós estávamos morando em Belo Horizonte, eu já casada lá, eu falei, mãe, vamos embora. Ela falou assim, de jeito nenhum, minha casa é aqui, minha cidade é aqui, se vocês quiserem, vocês vêm para cá. E nós viemos. Sim. E nós viemos. E aí, morar sozinha, em Belo Horizonte, uma cidade grande, com 13 anos, foi um desafio. E aí eu valorizo os meus pais também, porque eu preciso de muita coragem para mandar duas meninas para Belo Horizonte com 13 e 11 anos. Mas foi um desafio para a gente, mas foi muito bom. A gente aprendeu a lutar, a gente aprendeu a se virar, a gente aprendeu a ser independente, igual o exemplo que a gente tinha em casa, né? E então, eu fui fazer medicina e fiz pediatria e tenho uma trajetória na medicina que eu tenho muito orgulho dela, sabe? Apesar de ter pouco aqui. A gente participou da creche, a gente participou do AA, a gente colaborava sempre que possível, né? Eu já atendi, já vim, fiz mutirão, atendi os meninos da creche, mas a gente sempre participou de tudo. Então, assim, eu fui criada nesse caminho de voluntário, nesse caminho de fazer o bem, nesse caminho de olhar para o outro. Então, o exemplo que eu tenho em casa é a avó Teresa, quer dizer, isso pesa muito, né? Mas é um exemplo muito bom. Eu acho que é um exemplo que a gente tem que seguir. Tanto que hoje eu brinco com ela, eu falo com ela assim, mãe, só tem as 3 filhas morando em casa, a senhora não manda as 3 embora, não, cada um tomar conta da sua vida, porque nós voltamos às 3, né? Eu queria te perguntar, Maria Olímpia, a respeito da sua profissão. Como foi se tornar médica e pediatra? Pois é, eu acho assim que seguindo, né, eu chamo Maria Olímpia, seguindo os passos do meu pai, eu aprendi muito. E assim, medicina é uma profissão que te dá como é que eu vou falar? Te dá a chance de servir muito ao outro, de ajudar o outro e de participar da vida do outro. Então, assim, eu tenho muito orgulho que hoje eu olho, né, o filho do menino que eu olhei. Né? Isso é muito interessante. Você vê a criança crescer, vê a criança desenvolver. Você vê, eu tenho paciente barbudo que ele chega lá e eu falo assim, meu filho, não tem jeito mais. Aí ele vira para mim e fala assim, mas eu falei assim, olha, eu não dou conta de você mais. Ele falou assim, não, eu venho aqui, você me indica outro médico, mas você checa para ver se está certo. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa parte e muito orgulho de ter feito 30 anos de SUS. Eu trabalhei 30 anos numa favela, Barra Pesada, em Belo Horizonte, tá? Numa favela que tinha dia que tinha tiroteio, não tinha jeito de ir, tem dia que você tá atendendo, aí entra o soldado de metralhadora e eu paro para ele e falo assim, eu tenho que parar de atender? Ele fala assim, uai, a senhora que sabe. A senhora que sabe. Então, assim, eu tenho muito orgulho da história que eu construí lá, sabe? E agora,
que eu tô com 44 anos de formado. É muita experiência, é muita carga, né? E eu fiz, em termos de medicina, eu fiz tudo. Eu fui professora, eu treinei residente, eu trabalhei na favela, eu tive consultório particular, eu trabalhei em CTI. Então, assim, eu acho que eu fiz dentro da medicina que te abre campo para muita coisa. Então, assim, muito feliz. Eu acho que o caminho que o meu pai me mostrou foi muito bom para mim. Me sinto muito, muito feliz pela trajetória que eu fiz. Eu acho interessante você valorizar o que o seu pai te ensinou, porque é o que eu faço com o que eu trago do meu. Infelizmente também não tenho mais, mas e mais importante ainda que a gente tem que abordar é a mulher, o exemplo da mãe, que está aqui até hoje, se Deus quiser vai ficar muito tempo ainda. Aproveitando a sua participação, né? Fale sobre o grupo Transformação. Pois é, aí quando o que a gente tem que... A mamãe sempre foi preocupada com a educação. Aqui em casa, a educação sempre foi prioridade. E aí, quando a gente pensa, né, a creche fechou, nós voltamos, e aí todas duas querendo fazer alguma coisa pela cidade, e aí conversando com a mamãe, ela aceitou, e a gente começou com a geladeira literária, que é uma forma de disseminar cultura e educação. Então, a gente já distribuiu, nós já tivemos 9 geladeiras literárias. Então, a gente criou o Grupo Transformação, onde a gente junta pessoas que também tinham a mesma necessidade de fazer um trabalho voluntário. E a comunidade biaense, ela é muito solidária, né? Muito. A gente conseguiu uma casa, a gente conseguiu alguém para ajudar. A gente sempre consegue alguém para ajudar. E aí, o Transformação, ele visa educação e valorizar as coisas da terra, né? Então, a gente fala que é a geladeira e a árvore de Natal de crochê, que são os nossos 2 carros-chefes. Mas eu sou médica, né? E às vezes o que apesar o que eu acho que a gente precisa é de educação. Porque se você tem uma educação, você valoriza a saúde. Agora, o contrário, nem sempre é importante. Você ter saúde, às vezes, você não valoriza a educação. Então, eu acho que a educação, realmente, aquilo que a mamãe fez, né, de valorizar a creche, os primeiros 1000 dias. Na pediatria, a gente fala os primeiros 1000 dias, a importância da nutrição adequada no primeiro ano de vida, a importância da educação. Então, eu acho que é isso que o Transformação vai tentar fazer por IBA, tá? É sempre focar em cultura e focar em educação. É muito importante, agradeço já de antemão por toda a população a vocês, o que vocês já fizeram e continuam fazendo agora pelo Transformação. Não vai fazer, já está fazendo. Estamos fazendo, se Deus. Vamos fazer mais ainda, se Deus quiser. Aproveitando a sua participação, deixa uma mensagem para as nossas mulheres. Eu tenho um recado para as mulheres, sim. Eu acho que o lugar de mulher é onde ela quer estar, né? Que é o clichê. Mas eu acho que como mulher e como pediatra, eu acho que a gente tem que lembrar da importância da mulher na educação dos seus filhos. Então, assim, educar suas filhas para conquistar o mundo e educar os seus filhos para serem parceiros nessa conquista do mundo, tá? Eu acho que, assim, a educação é que vai acabar com o machismo, é que vai acabar com o feminicídio, é que vai permitir para a mulher florescer, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eu acho que a gente foca muito na parte feminina do trabalho, que é super importante, mas que de vez em quando a gente tem que lembrar que é responsabilidade dela educar o filho para não ser machista. Com certeza. Tá? Então eu acho que essa é uma mensagem para lembrar as mulheres que elas são responsáveis pelo machismo e né, elas têm que lutar dentro de casa para educar os seus filhos direito. Maria Olímpia,
a avó Tereza contou algumas histórias para nós. Conta pelo menos uma. Vou Para contar. descontrair, vai lá. E vou contar do papel da mulher, né? Claro. Sim. Que aqui em casa todo mundo sempre leu muito. A gente sempre leu. Todo mundo leu muito. E teve uma época que meu pai virava para mim e falava assim: minha filha, você vai ficar burra. Porque você não está lendo nada. Sentava ele e a minha irmã para conversar e eu falava assim. Aí ele virava você vai ficar burra. Do jeito do meu pai, né? Quem conheceu sabe como é que meu pai era assim, sutil e você vai ficar burra. Aí eu virava para ele e falava assim: pai, eu tenho 3 empregos, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho cachorro, eu não tenho tempo de ler. Entendeu? Então, assim, a carga da mulher é realmente uma carga do... E eu fazia nessa sequência, entendeu? Eu tenho 3 empregos, eu tenho 2 filhos, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho cachorro. O senhor quer que eu leio? Aí você não vai dormir. Sem ser medicina. E sem ser medicina, porque eu ainda tenho que ler medicina. Ele falava assim: você vai ficar burra. Mas aí eu falava assim: calma, volta. Hoje, né, eu já estou com um emprego só, meus filhos estão criados, né, mamãe? Agora a gente já consegue ler. Agora a gente já consegue ler. Mas a carga tripla da mulher realmente não é tripla, não, é quíntupla. A minha era quíntupla. Mas isso, ele falava com você porque ele me via lendo. Essa aí, ó, eu estava lendo, ela, mamãe, me dá um pedaço de pão, ela pegava água. Era desse jeito. Era desse jeito, era assim mesmo. Esse é um assunto que a gente sempre aborda em todos os nossos bate-papos, a importância da mulher e em relação à carga que você citou muito bem. Que a mulher, ela é uma guerreira de natureza, porque ela exerce muitas vezes não uma função, e sim, às vezes até sim. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito essa missão, vamos dizer assim, para mim, que para vocês, não. Desse bate-papo, foi muito gostoso, foi muito agradável. Obrigado por terem aceito e se disponibilizado para a gente sentar aqui um pouquinho e ter esse bate-papo e mostrar para as nossas mulheres um pouquinho da história de vocês. E eu também para todos os que nos assistem e acompanham essa nossa série de bate-papos. Então, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanham nesses bate-papos. Um grande abraço a todos.